Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí no texto que nós lemos, Salmo 119, a partir do versículo 89. Essa, como eu falei, é a nossa mensagem de exposição do Salmo 119, de número 12, observando aí um distintivo muito claro da nova criatura, o distintivo cristão, daqueles que estão em Cristo Jesus. Novas criaturas amam a lei de Deus. Nós temos visto como esse amor ele é expressado, como esse amor é vivido, é vivenciado, como ele é desenvolvido. Então nós temos visto vários aspectos desse relacionamento necessário e vital da nova criatura e da palavra de Deus nos seus mais diversos aspectos aí. Nós temos observado, meus irmãos, que a experiência do crente, da nova criatura com a palavra de Deus é uma experiência de esperança, é uma experiência de confiança, é uma experiência de intimidade, então é necessário relacionamento. Às vezes nós não compreendemos bem como isso se enquadra, porque o relacionamento com a palavra de Deus é vivenciá-la, é buscá-la, pedir a sua ajuda quando nós experienciamos os mais diferentes aspectos da vida. Então, ter experiência com a palavra de Deus não é você ficar somente meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando entender a vontade de Deus. É evidente que esse é um aspecto, é claro que esse é um aspecto extremamente importante, até mesmo como nós vamos ver aqui, mas experimentar a palavra de Deus, se relacionar com a palavra de Deus, é aquilo que o salmista faz aqui. Diante das suas necessidades, angústias, diante da sua mente em chamas por causa da angústia, por causa do sofrimento, por causa da perseguição, por causa do abandono dos seus irmãos de fé, diante dessa cabeça em chamas que o poderia levar a perder a sua salvação, ele então busca a palavra de Deus para esfriar a sua mente, para dar tranquilidade à sua consciência, para esfriar os seus pensamentos, para dar paz a ele. Então, nós percebemos o quanto nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, né, encharcados com a palavra de Deus, quando nós a utilizamos nos momentos em que nós demonstraremos categoricamente quem nós somos. Aqueles cuja esperança reside somente nesse mundo e tudo aquilo que esse mundo pode oferecer, ou aqueles que entendem a sua natureza celestial, divina, de outro mundo, olhando para a consumação de todas as coisas. Então, isso é experimentar relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Não é ficar citando a palavra de Deus aleatoriamente, desprovida do seu significado, desprovida do seu contexto, simplesmente para mostrar que tem conhecimento bíblico. Isso não é relacionamento com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem que expressar o seu significado. Caso contrário, essa palavra não significa nada para nós. É a mesma coisa de você ler a palavra de Deus e não entender nada, que não adiantou. Você precisa, para aplicar a sua vida, você precisa compreender essa palavra. Se você não compreende essa palavra não significa para você. Esse daqui não é um livro místico, no sentido de que você vai abrir em qualquer parte e ele vai derramar sobre você bênçãos. Por isso que o salmista clama aqui inúmeras vezes: dá-me entendimento, faz-me conhecer, ajuda-me a entender. E sempre ele direciona essa realidade, esse desejo cognitivo para a palavra de Deus. Ele precisa compreender, porque à medida que ele compreende, ele é encharcado dela, e à medida que ele é envolvido com essa palavra, mais a sua esperança cresce, mais a sua confiança é fortalecida. Então nós percebemos isso. Por isso que é um relacionamento vital. É impossível, meus irmãos, nós não desenvolvermos um relacionamento maduro, sério, profundo, com a palavra de Deus, tocando todas as áreas da nossa vida. É impossível não experienciarmos isso como cristãos.
Existem cristãos, evidentemente, por mais triste que pareça, por pior que seja a realidade, existem cristãos que são extremamente carentes da palavra de Deus. Mas as suas vidas provam isso. São cristãos que vivem experimentando problemas de fé, problemas existenciais, problemas espirituais, problemas nos seus casamentos, problemas nas suas famílias, falta de maturidade e sabedoria para lidar com as dificuldades do trabalho, com as dificuldades dos vários relacionamentos da sociedade. Diante dos problemas que ele se depara, ele fica completamente impactado, paralisado e acaba agindo como um carnal, como um ateu, como alguém que não conhece Deus. Isso tudo é resultado de não ser envolvido com a palavra de Deus. Porque o ponto não é conhecer versículos. O ponto é ver esses versículos formando princípios e construindo sabedoria. Nós concatenamos, nós compilamos, nós juntamos os ensinamentos e percebemos então que desde Gênesis até Apocalipse nós vemos princípios perpassando as Sagradas Escrituras e percebemos que é o mesmo Espírito que habita em nós que inspirou essa palavra. E esse Espírito nos enche de sabedoria. Isso é desenvolver relacionamento com a palavra de Deus. Nova criatura necessariamente deseja ansiar por isso. Até porque ele recebeu um coração para ser sensível. Ele recebeu olhos para ver. Essa nova criatura recebeu uma nova natureza, nasceu de novo. Então, necessariamente, os ares que essa criatura desejará, ansiará, precisará para a sua vida respirar, vai ser os ares das Sagradas Escrituras. Aqui nós temos o cilindro de oxigênio de novos céus e nova terra. Somente aqui. Não existe outro lugar que nós possamos conseguir isso. Somente aqui. E essa palavra ela é encarnada na igreja. Essa palavra ela é encenada na comunhão dos santos, no batismo, na ceia do Senhor, no partir do pão, não é? No amar a um irmão mais do que a mim mesmo. Essa palavra ela ganha vida, ela é encarnada em os nossos relacionamentos. Então nós precisamos experienciar isso. É uma necessidade intrínseca a nós, irmãos. Nós não conseguimos viver sem isso. Às vezes nós podemos até como um peixe fora d'água, quando nós tentamos nos lambuzar com os manjares desse mundo, nós saímos dos mares das Sagradas Escrituras e nesse mundo nós nos debatemos como se fôssemos peixes fora d'água, mas nós voltaremos. O verdadeiro crente, ele não conseguirá se satisfazer com outra palavra, com outros ensinos, com outra sabedoria, com outros princípios. Pode durar um bom tempo esse debater, pode durar um bom tempo com ensinos de autoajuda, com ensinos motivacionais, com ensinos completamente humanísticos, mas se ele experimentou o novo nascimento, não há possibilidade de nada o segurar fora da palavra de Deus, fora do desejo intenso pela palavra de Deus. Nós temos visto vários aspectos desse relacionamento. O Salmo 119 é o salmo da Bíblia, o salmo das Sagradas Escrituras, onde nós vemos os vários atributos da palavra de Deus, a semelhança do que nós conhecemos, os atributos do próprio Deus. Aqui, os atributos do próprio Deus, ele é manifestado na palavra de Deus, que é impossível de ser dissociado, é impossível divorciar o Deus Trino da sua palavra, porque é o próprio Deus Trino, pelo Espírito que a inspirou e ilumina, que dá poder a essa palavra, que o faz diferente de todas as outras palavras, que faz esse livro diferente de todos os outros livros. E nós temos visto vários aspectos nesse salmo sobre a palavra de Deus, e de forma muito experiencial, meus irmãos, muito empírica, muito vivencial, como essa palavra nos socorre nos momentos mais terríveis, nos momentos mais complexos da nossa vida. Hoje, nós vamos ver um novo tipo de relacionamento, ou outro aspecto do relacionamento da nova criatura com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Nós vamos ver que
a nova criatura tem a sua salvação garantida pela palavra do Senhor. A nova criatura tem a sua salvação garantida pela palavra do Senhor. E esse é um consolo para a nova criatura nos tempos de aflições, mas não somente nesses tempos de aflições. Assim, Paulo refletiu sobre a soberana vocação em Romanos capítulo 9, quando ele diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, a nossa preservação não reside em nós. Sabe quando nós vamos dormir à noite e nós nos deparamos com o fato de que o mundo não conseguiu roubar de nós a fé? Você já se espantou com a fé? Muitas vezes eu me espanto com a fé. Eu creio. Eu simplesmente creio no Senhor. Eu simplesmente vejo o que milhões e milhões não conseguem ver. Eu simplesmente sinto o que pessoas mais entendidas do que eu, pessoas intelectuais, pessoas cultas, pessoas vividas, não conseguem entender. Eu entendo. E sou protegido de tal forma que a tríade diabólica não conseguiu mais um dia roubar de minha fé, porque o meu Deus guarda-me. O meu Deus, com suas mãos poderosas, protege o meu coração. E quando nós vamos dormir, nós glorificamos a Deus, porque nós continuamos crendo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor preservou em mim e na minha esposa a fé em Cristo Jesus. E agora eu vou dormir completamente despreocupado, sabendo que o Senhor me sustentará enquanto nada eu faço, apenas durmo. O Senhor me sustentará. Alguns estudiosos dizem que o sono é uma das maiores experiências do conceito de soberania de Deus. Quantas possibilidades nós temos de morrer dormindo? Quantas possibilidades nós temos de acontecer desgraças enquanto nós dormimos? O mundo não para, o ar não some, a terra se sustenta por causa do poder da palavra de Deus. Deus criou. Então, esse é um descanso do salmista. A salvação dele não depende dele. Não é ele que garante. Não é ele que atesta que hoje ele está salvo e de repente, diante de um pecado, por mais terrível, sujo e imoral que tenha sido, amanhã ele está perdido. E ele tem que conquistar a sua salvação, porque ele tem que sentir-se limpo. E ele entende que ele só é salvo quando ele se sente limpo e mais próximo de Deus. Imagine no contexto em que nós estamos vendo aqui o Salmo 119, contexto do Antigo Testamento, naquela realidade de que as aflições experimentadas eram um sinal de que o favor de Deus foi removido do crente. O favor de Deus foi removido daquele justo. Então ele está experimentando aqui o fato de ser o salmo mais longo do Saltério, o capítulo mais longo da Bíblia. Isso mostra para nós o quanto ele sofreu, o quanto ele passou por atrocidades, né? Então, deu a ele bagagem para descrever inúmeros e inúmeros aspectos de como a palavra de Deus o sustentou nesse momento tão terrível. Como isso é diferente da nossa realidade, meus irmãos? Às vezes nós passamos por situações bem menores do que essa que passou o salmista e nós não corremos para a palavra de Deus. E nós não conseguimos esboçar. Você já tentou escrever algo no seu sofrimento? Você já tentou escrever a sua oração no seu sofrimento? Experimenta isso.
escreve a sua oração no momento de dor, de aflição, de sofrimento, de angústia e guarda, para quando você passar por esse momento, você possa ler. Porque assim você faz o diagnóstico do seu crescimento, do seu amadurecimento, do seu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. Mas sequer, inúmeras vezes, nós não corremos com a palavra de Deus e nós não encontramos consolo e conforto na palavra de Deus. Na verdade, meus irmãos, nós sequer pensamos na nossa salvação quando nós passamos por dificuldades. Nós queremos tão somente sermos libertos, livres daquele problema. Isso não é ruim, né? Mas se existir só isso, se essa for a única coisa, sem dúvida, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus em derramar a sua grande misericórdia. É interessante porque o Salmo aqui, nós vemos que nós estamos vindo de uma sequência de parágrafos, né? De estrofes com tons negativos, em que ele destaca de forma muito evidente o que os perversos, o que os ímpios estão causando nele, e ele clama a Deus de forma muito intensa e dolorosa. E aí isso parece ter um aspecto negativo, um tom negativo, porque ele mostra as atrocidades. Aqui, nesse ponto, o Salmo ele assume um tom positivo. E até o momento nós vimos que isso se perdeu um pouco, e justamente nesse quadro de angústia, de perseguição, de sofrimento, ele coloca ali uma atmosfera positiva, um ar mais suave e luzes mais fortes, né? E é justamente na metade do Salmo, essa estrofe aqui, ela marca a metade do Salmo 119, em que ele afirma a sua vitória. É isso que ele está fazendo. Ele está afirmando a sua vitória. E ele afirma a sua vitória olhando para a palavra de Deus. Olhando assim, ele olha para o coração dele e vê no coração dele a palavra de Deus. Ele olha para o coração dele e vê a palavra. E aí nós vamos ver 2 pontos. Do versículo 89 ao 91, na sua meditação sobre a sua garantia, né, que é a palavra de Deus. Ele medita sobre essa garantia. É como se ele fosse na teoria. Ele vai estabelecer um fundamento teórico. Ele vai refletir sobre a sua garantia. Para que depois do versículo 92 ao versículo 96, ele faça então a aplicação dessa meditação. Ele medita, ele aplica sobre aquilo que ele refletiu, que é a garantia da sua salvação. Ele precisa ver, ele precisa perceber o quanto ele entende dessa garantia. Quão forte é essa garantia? Quão confiável é essa garantia? Será que ela é capaz de permanecer confiável diante das situações mais adversas? Será que eu posso confiar nessa garantia, que é a palavra de Deus? E o ponto aqui da meditação do salmista é sobre 2 atributos da palavra de Deus: a sua natureza e a sua confiabilidade. No versículo 89, ele inicia a sua meditação falando sobre a natureza e, evidentemente, o poder da palavra de Deus. E fazendo isso, ele está solidificando também a natureza e o poder da sua salvação. Aonde a sua salvação está encravada, arraigada. Então entenda, quando ele medita sobre essas realidades da palavra de Deus, ele não está solidificando só aquilo que ele compreende do ser de Deus ou da palavra de Deus, mas ele pode assegurar-se de que aquela palavra que prometeu a sua salvação, ela permanecerá. E aí tem um destaque importante aqui. Nós estamos no Antigo Testamento. A salvação aqui, especialmente no Salmo 119, aqui nesse contexto, salvação aqui, ela faz primariamente referência à libertação dos perigos, à libertação do sofrimento, à libertação dos inimigos. E aí, quando a gente olha para o contexto maior, né, o contexto do Salmo 119 como um todo, e nós temos percebido isso,
A salvação aqui, ela assume um tom de preservação da fé. Nós vimos inúmeras vezes. Nós vimos que a salvação para o salmista não é somente a salvação dos perigos que ele enfrenta e dos seus inimigos, mas aquilo que os inimigos estão infringindo nele ao persegui-lo. O medo dele, inúmeras vezes, ele não somente clama para que o Senhor o livre, mas ele clama para que ele entenda, para que Deus dê vida a ele. Vivifica-me, é da vida. Da vida aqui significa, então, como nós vimos na última pregação, fortalecer a sua esperança, deixar a sua confiança mais robusta, portanto, fortalecer a sua fé. Então, salvação aqui, no primeiro aspecto, significa, primariamente, salvação dos inimigos, ganhando mais aplicação que o mesmo salmista faz. Salvação significa preservar a sua fé, preservar a sua esperança, por mais que Deus não remova o sofrimento dele, mas o mais importante é isso, preservar nele a fé. Portanto, quando nós avançamos um pouco mais, nós, numa aplicação mais ampla das Sagradas Escrituras, nós devemos compreender a salvação como a consumação da obra de preservação dos fiéis na redenção. A gente entende que salvação significa, então, dizer que aquela situação, aquelas adversidades que podem durar a minha vida inteira, não significa que a minha salvação eterna não é garantida. Então, nós vemos essa construção de mentalidade do que é salvação. É olhar para a obra de redenção como um todo. Olhar para a obra de salvação como um todo, entendendo que aquilo que nós vivenciamos aqui, sejam dores, sofrimentos, angústias, não subtrai a verdade de que a obra de preservação do Senhor é garantida pelo próprio Deus que a executou em Cristo Jesus. Então, versículo 89, a natureza e o poder da palavra de Deus. Ele já destaca aqui usando a palavra Olam, Olam, essa palavra ficou conhecida por nós por causa dos livros do pastor Leandro Lima, as crônicas de Olam. Então, quando ele diz para sempre aqui, ele usa o termo Olam, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E a ideia de para sempre aqui é de perpetuidade, eternamente, ou seja, além de mim. Além da minha finitude, além da minha temporalidade. Ela existia antes de mim, depois de mim ela vai continuar existindo. Para sempre, ó Senhor, está firmada. A ideia de firmada aqui é a ideia de ser colocada para ficar de pé. É uma posição de superioridade. Por isso que ele destaca o céu, porque a ideia de que é essa palavra que governa como superioridade todas as coisas. Essa palavra, ela está firmada de forma que ninguém pode derribar. Ele colocou lá para permanecer de pé e ela governa sobre todas as coisas. Foi essa a mesma palavra, por exemplo, que encarnou quando João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa palavra, ela foi encarnada em Cristo Jesus e executou a obra redentiva para o nosso benefício e para a glória do Senhor. E do mesmo modo que Deus, em sua palavra, ou por sua palavra, que cria e mantém tudo que existe segundo os seus propósitos eternos, ele é fiel a estabelecer a sua fidelidade, a experienciar a sua fidelidade com aqueles que ele chama para desenvolver relacionamento com ele. Essa é um pouco da reflexão inicial do salmista aqui. Ele olha para a palavra de Deus e olha quem ela é, o que ela é, qual é a natureza dela. Ela é eterna e ela foi colocada de tal forma que ninguém pode derribar. Por quê, meus irmãos? Pode parecer um pouco complexo aqui, mas por quê? Mais na frente ele vai dizer
quando ele diz que os perversos estão espreitando-me para perder-me. Né? A ideia de perder-me é destruir mesmo, né? É fazer ele se desviar. Né? Só que ele olha para a palavra do Senhor e vê a sua eternidade, o seu poder, então isso sustenta a sua fé diante das atrocidades dos inimigos. Por quê? Porque Deus afirmou a sua palavra para permanecer de pé, independente do que ele experimenta agora. E aí ele continua desenvolvendo a sua reflexão. No versículo 90 ele diz assim: a tua fidelidade, e aqui um detalhe muito simplesinho, mas bem interessante, não é só na pessoa que ele usa aqui, por quê? Porque não é a minha fidelidade, né? Não é por causa de mim, né? Mas a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Não é pelo que eu faço, por isso a certeza dele de que ele não vai perecer, independente do que ele faz. Né? A fidelidade do Senhor e não a nossa estende-se, né? De geração em geração, ou seja, ele faz aquilo que ele diz que vai fazer, independente de mim, de geração em geração. E ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo de como ele vê essa palavra que permanece firmada. O exemplo é no próprio versículo, quando ele diz: fundaste a terra. Ele estabeleceu a terra. Ele criou a terra. E onde ela está? Ela permanece. Ela permanece. Fundaste a terra e aí ela está. Olha como é interessante. Ele olha para o poder que criou a terra. Deus criou todas as coisas pelo poder de quê? Da sua palavra. Ele olha para o poder que Deus usou para criar a terra, e ele olha para a terra e ele vê onde a terra está. Permanece. Olha como ele vai aplicar isso para ele. E eu, com quem tu tens um pacto, perecerei? Olha a reflexão que ele está construindo aqui. Depois ele vai fazer essas aplicações. Né? E aí ele dá um segundo exemplo no próximo versículo. Aí ele diz: conforme os teus juízos, não os meus, não conforme eu julgue o que é certo, o que é bom, o que é propício, conforme os teus juízos. Porque o Senhor julgou ser glorificado por meio da minha dor e meu gemido. Eu não entendo. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Marcos Granconato, e ele fez uma citação de Agostinho, e eu achei fantástica. Ele diz assim: como entender os decretos de Deus? Como entender os mistérios de Deus? Como Agostinho diz, Pedro nega e o ladrão crê. Como entender? Pedro nega e o ladrão crê. Pedro andou 3 anos e negou. O ladrão estava 3 horas e creu. Como entender? Como entender? Como entender todos os desenvolvimentos do juízo de Deus? Como? Se ele julgou que será mais glorificado em mim por meio da dor, da pobreza, da angústia, eu tenho que dizer o quê? Amém! É isso que eu tenho que dizer. Amém! Na nossa realidade, como cristãos, diferentemente do salmista aqui, isso ganha uma amplitude maior. Porque o apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Efésios, ele diz que a nós foi dada a graça não somente de crer, a graça, mas de padecer por Cristo, de completar os sofrimentos de Cristo, de experienciar o custo, um pouquinho do que nos é permitido experienciar, o custo da redenção. As dores que a conquistou, nós podemos experimentar para a santificação. Isso é fantástico, meus irmãos. Conforme os teus decretos,
Assim, tudo se mantém. A mesma palavra que ele usa no versículo anterior para permanecer. Fundaste a terra e ela permanece. Então, conforme os teus decretos, tudo que foi criado, né, talvez fazendo uma alusão à criação, né, tudo se mantém, ou seja, tudo permanece. A ideia aqui é de que tudo que Deus faz, ele faz para permanecer segundo a sua vontade. Tudo permanece até hoje. Por quê? Sempre a sua vontade é obedecida. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Tudo se dobra diante do Senhor. O Senhor apenas fala e tudo se dobra. Olha onde está sustentada a salvação dele. O Senhor apenas diz e tudo é feito. E todos se dobram. No livro de Apocalipse, nós vemos a consumação de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que toda língua confessará. Toda língua confessará. Um estudioso ele fez uma citação maravilhosa falando sobre o versículo 91. Ele diz o seguinte: do ministério do arcanjo ao trabalho do inseto, da posição dos planetas à gravitação de um grão de poeira, o poder e a glória de todas as criaturas e de toda a matéria consistem em sua obediência, não em sua liberdade. Todos se submetem ao governo soberano do Senhor pelo poder da sua palavra. Como é que nós podemos aplicar isso aqui, meus irmãos? Os irmãos percebem que não é por acaso, meus irmãos, que nós precisamos ter conhecimento bíblico, ter conhecimento doutrinário, ter conhecimento teológico, porque esse conhecimento está necessariamente conectado com o nosso fortalecimento espiritual. Não adianta o quanto nós tentarmos driblar a necessidade de que nós precisamos de conhecimento para ter maturidade e sustentação espiritual, porque isso foi estabelecido por Deus. Não é por experiência, mas é por experiência vivenciada pelo que conhecemos. Porque se as nossas experiências não forem sustentadas pela veracidade da palavra de Deus, não passa de experiência morta, de sensacionalismo, de emocionalismo, de humanismo. E isso não se sustenta. Quando nós não compreendemos essa relação vital, nós precisamos ser encharcados da palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos ser tomados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser embriagados da palavra de Deus. Lembra lá do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre aquele processo todo de santificação, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas ele diz que nós devemos nos embriagar com o Espírito. E nós vemos no paralelo ali de Colossenses, que o Espírito ali faz referência à própria palavra de Deus. Nós devemos nos embriagar com a palavra de Deus, seja entoando cânticos, seja exortando uns aos outros, seja nos submetendo àquela estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. Nós devemos ser encharcados com a palavra de Deus. Não adianta tentar driblar isso, não adianta tentar camuflar isso, não adianta. Em algum momento, o terreno frouxo vai ruir. Em algum momento, meus irmãos, a estrutura vai cair. Não adianta. E quando cair, muitas vezes, o prejuízo vai ser imenso. O prejuízo vai ser gigantesco. E vai nos atingir algumas vezes de tal forma em que as marcas nunca sairão. Nunca sairão. Entenda, sem conhecimento do Senhor, pela palavra do Senhor, não é possível ter maturidade, não é possível ter crescimento espiritual e não é possível ter relacionamento com Deus. Foi a sua palavra que Ele deu como meio pelo qual nós desenvolvemos relacionamento com Ele. Porque senão, meus irmãos, quando a angústia chegar, e ela sempre chega,
quando a provação chegar, e o deserto sempre vem o deserto. Quando ele chegar, quando você estiver no mar revolto, e ele sempre vem também, não adianta. Se nós não compreendermos essa relação vital de necessidade, nós cairemos. Nós cairemos. Não existe como fazer esse divórcio. Por quê? Olha a dinâmica do salmista. É justamente fazendo essa reflexão extremamente teórica. Ele nos ensinou teologia aqui. Ele colocou para a gente aspectos da teologia sistemática, por exemplo, falando sobre os atributos da palavra de Deus. E agora ele vai aplicar. É somente porque ele compreende o que ele compreende que ele pode aplicar da forma correta. Somente. Senão seriam palavras desprovidas de verdade. Não, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Por quê? Por quê? Não, o que importa é que Deus está no controle. De quê? Como? Por meio de quem? Como você sabe? Não, mas o que importa é que o Senhor sabe todas as coisas. O quanto? Como isso se relaciona? Como isso te sustenta? Como tu pode confiar nessa verdade? Por que tu acredita nisso? Não adianta jargões, meus irmãos. Não adianta jargões. Não estou dizendo que você não pode falar isso. É evidente que você tem que falar isso. Não fique com medo de falar isso. Daqui a pouco você não vai poder falar quase mais nada se eu der um exemplo aqui, né? Não fique com medo. Mas você precisa entender. Porque nós estamos no meio de um povo de crentes, eu digo de crentes como um todo, não de vocês, certo? Que usam muitos jargões. Muitos jargões. Dão um testemunho absurdo. Usam jargões evangeliqueis, jargões bíblicos, com ímpios, com imorais, com perversos, completamente desprovidos de significado, de experiência, meus irmãos. Nós temos uma responsabilidade imensamente profunda de dar um testemunho veraz, completamente sólido, mas pensando especialmente para nós. É porque ele reflete sobre isso que ele aplica. E agora ele vai começar a aplicar. Ele refletiu sobre a garantia da sua salvação. Onde está a garantia? Quem garante? Onde está o certificado de preservação? A palavra. Que palavra? Aí ele refletiu. Os atributos da palavra. A natureza, o seu poder e a sua confiabilidade. Porque, pelos diversos gritos dele aqui, nós podemos, colocando os ouvidos bem próximos, nós podemos quase ouvir assim: estou quase morrendo, Senhor. Eu estou quase sem acreditar. Então ele precisa colocar um púlpito diante do seu coração e pregar pelo seu coração. Ele vai pregar para o seu coração. E quando ele taca teoria aqui, não é porque Deus não sabe que a sua palavra é confiável. A palavra é dele. A palavra está nele, sai dele. É claro que ele sabe. Mas por que ele diz, então? Porque ele está colocando um púlpito diante do seu coração e pregando para o seu coração. Porque ele precisa disso. Isso é meditação, reflexão, com base nas Sagradas Escrituras. E aí ele vai aplicar agora. E o salmista, ele inicia a sua aplicação respondendo uma pergunta: como suportar as aflições da vida? Como suportar as aflições da vida? Em síntese, encontrando sustento naquilo que não passa. A palavra é eterna. Encontrando sustento naquilo que não passa, naquilo que não pode ser destruído e no que os perversos e esse mundo mau não podem arrancar de nós. Porque foi ele que colocou a semente lá, no campo escolhido, no terreno escolhido. Foi ele que colocou. E aí então ele percebe o seu prazer e o seu descanso na voz de Deus.
Imagine que quando ele está meditando aqui, ele mostra essas verdades das Sagradas Escrituras e por alguns instantes é como se ele estivesse ouvindo o próprio Deus falando para ele, não ele, porque ele fala as verdades de Deus, a palavra de Deus. E Deus fala ao seu coração por meio da sua palavra. E é o que ele diz, então. Como sentir prazer nos momentos mais terríveis da nossa vida? Como sentir prazer? Você já experimentou? Quando eu estava internado ali no hospital de Limoeiro, fazer a cirurgia aqui do apêndice, e aí eu fiquei num quarto, rapaz, coisa chique assim, sabe? Com ar-condicionado, né? A cama não era muito confortável, porque a cama do hospital não é confortável, né? Mas estava bom. E tinha uma TV lá, gigante, com sei lá quantos canais tinha, passando filmes, séries, direto. Algumas até que eu queria assistir, mas não tenho acesso. Mas eu não conseguia assistir nada. Completamente incomodado com a minha situação, a situação que eu estava, que eu me encontrava, desconforto ao deitar, desconforto ao levantar, desconforto ao sentar, e eu tentava tentar fixar a minha mente ali no enredo do filme, no desenrolar da série, mas eu não conseguia sentir satisfação em assistir aquilo. Agora, como, meus irmãos, sentir prazer, sentir deleite nos momentos mais terríveis de desconforto e angústia? A angústia acontece na mente. A angústia não é mecânica. A angústia é emocional, meus irmãos. O prazer é emocional. Como então, na angústia, ser tomado por prazer? Como? Encharcado pela palavra. É buscando a palavra. É refletindo na palavra. É o que ele diz. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Percebe que ele não está falando de agora, não, certo? Ele está falando de algo que já desenrolou. Ou pode ser que depois de ter passado durante todas essas aflições, ele está escrevendo o Salmo depois, ou então, naquele momento que ele está escrevendo o Salmo, ele está passando por essas situações e ele lembra de outras situações em que a palavra foi o prazer dele que o sustentou. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Prazer aqui é a ideia de objeto de contentamento. É o meu objeto de alegria. É o objeto que eu encontro contentamento. Porque aparecem outros objetos, né? Perseguição, dor, sofrimento, angústia, aparecem outros objetos. O prazer dele é essa lei que é eterna, que está firmada, e ninguém pode derribar. Esse é o seu objeto de contentamento. Por isso, o seu prazer está firmado. Está firme. O seu prazer. Se não tivesse sido, e aí ele está dando um toque para nós. Olha, se a palavra de Deus não for o seu prazer, o seu objeto de contentamento, a segunda parte do versículo não vai acontecer com você. Há muito já teria eu perecido, destruído, arruinado, perdido na minha angústia. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está destruindo a angústia com o prazer da palavra de Deus. Ele está enchendo o seu coração com o prazer e o deleite da palavra de Deus, para que não sobre lugar para a angústia. E aqui o salmista novamente destaca, meus irmãos, que por trás das intenções dos perversos existem planos espirituais também perversos, cujas intenções vão além da morte física. Eles intentam matar a fé. É isso que ele fala no versículo 95. Pula para o 95, quando ele diz assim: os ímpios me espreitam. A ideia de espreitar aqui é de esperar ansiosamente. Sabe o leão que ruge?
ao nosso derredor, Pedro fala, os perversos, eles espreitam, eles esperam ansiosamente por algo. Olha que interessante. E essa tradução aqui foi fantástica, porque deu justamente a intenção por trás da palavra. Embora ele use a mesma palavra, para perder-me. Essa palavra aqui, perder-me, é a mesma palavra do versículo 92, perecido. Olha aqui que ele diz, os ímpios me espreitam, eles ficam ansiosamente aguardando para perder-me. A ideia de perder aqui, meus irmãos, é a ideia de arruinar. Por isso que dá essa intenção de perder a fé, porque é a ideia de se desviar, de perder os caminhos, de se desviar, de caminhar em outra trajetória. O que ele faz para não sucumbir aos desejos dos perversos? Mas eu atento para os teus mandamentos. Os perversos dizem, olhem para isso, você está sofrendo. Olha para isso, você não tem Deus. Olha para isso, as promessas do Senhor falharam. Mas eu, o que eu faço? Eu me volto atento para os teus mandamentos. Por isso, meus irmãos, só resta algo a fazer. Algo tanto consciente quanto piedoso. Ora, se é a palavra que o sustenta, se é a palavra que o faz sentir prazer e não morrer na angústia, se é a palavra que o guarda diante das espreitas dos inimigos, o que ele deve fazer? É algo consciente, lógico para ele, mas extremamente piedoso. Se ele compreender que é o prazer que o sustenta, o que ele deve fazer? É o prazer na palavra de Deus que o sustenta, o que ele deve fazer? Nunca me esquecerei. Versículo 93. Nunca me esquecerei. E aí essa palavra esquecer aqui é extremamente interessante. Por quê? Porque você só esquece de algo que você conhece. Não é? Se você não conhece algo, como é que você esqueceu? Então, para você esquecer algo, você precisa conhecer. Por isso que o termo aqui ele faz referência de algo negligenciado. A esquecer aqui, portanto, é esquecer de buscar, é ignorar, é negligenciar, é não trazer à mente. Não trazer à mente. Está lá. Por quê? Porque ele está lá. Eu sei, mas eu não dei atenção. Está lá. Por quê? Nunca me esquecerei. E aqui ele dá ênfase no motivo dele não se esquecer por outro ângulo. Visto, nunca me esquecerei dos teus preceitos, né? Que é a palavra do Senhor. Visto que por eles, os teus preceitos, me tens dado vida. Ou seja, os ímpios tentam tirar dele a vida, que seria o vigor, a esperança, a fé, mas ele busca essa vida onde? Na palavra de Deus. Então, vida aqui não é vida física, mas espiritual. Tanto que quando ele clama na porção anterior que nós vimos, ele conecta a vida, versículo 88, ele conecta a vida ao amor pactual de Deus. Quando ele diz no versículo 88, vivifica-me, né? Dá-me vida, vigor, fé, segundo o quê? A tua misericórdia, e essa palavra misericórdia é o amor pactual de Deus, Rezed. Então, vivifica-me. E aí é interessante, meus irmãos, porque quando o salmista clama por vida, ele entende que o meio pelo qual ele recebe essa vida, e Deus será fiel ao seu pacto e à sua santa e infalível vontade, ele conecta a palavra de Deus. Então ele observa que Deus vai ser fiel ao pacto pela palavra de Deus, e ele conecta essa vida na própria palavra de Deus. Então, vida para ele significa o quê? Entender essa palavra que Deus o deu para garantir a sua vida, a sua fé, a sua subsistência, a sua experiência de fé. Versículo 93 ele diz, visto que por eles, os teus preceitos, me tens dado vida. Então, às vezes, nós estamos extremamente angustiados. Nós não conseguimos orar, onde nós deveríamos orar mais, nós não conseguimos orar, nós cantamos louvores ao Senhor na igreja, mas é como se não estivesse experienciando nada, nós não entendemos a pregação e a pregação parece muito chata e nós não temos desejo de ficar em comunhão com os irmãos, nem de ler a Bíblia. Isso é porque nós não estamos tendo vida, segundo o salmista.
Fé, experiência de fé, esperança, na verdade. Onde ele vai encontrar? Na palavra. Então, para a gente concluir aqui no versículo 96, né? E aqui ele termina com um tom extremamente positivo, como ele fez o Salmo. Ok, eu não posso pular o versículo 94, eu não posso pular. Não posso pular. Porque no versículo 94, que ele faz referência aos benefícios pactuais. Ele tem um pacto com Deus. Então ele é de quem? Ele é de Deus. Quando ele diz, sou teu. Se eu sou teu, então salva-me. E salva aqui, como eu falei para os irmãos, não é somente salvar dos perigos, mas preservar nele aquilo que ele tanto busca, a certeza da sua salvação, a certeza da sua preservação. Salva-me. E ele dá provas disso. Ele oferece provas que ele é de Deus. E com Deus ele tem um pacto. Ele diz, pois eu busco os teus preceitos. E aqui implicitamente soa algo assim, os ímpios não fazem isso. Eu busco, os ímpios não. Eu busco, eu sou teu. Eles buscam os próprios preceitos deles. Eles são maus. E aí ele termina com um tom positivo, extremamente positivo, concluindo essa porção, fazendo uma reflexão e uma aplicação de um tom muito existencial. Lembra quando a gente falou aqui muitas vezes de que não se preocupe, o sofrimento passa, as angústias passam, as dores passam, o mal não prevalecerá. Às vezes parece que ele está prevalecendo, né? Vocês estão lendo um texto do pastor Emílio Garófalo Neto, lá de Brasília, ele dizendo, às vezes parece que o mal prevalece. Nos filmes, nos tribunais, na política, na justiça, mas entenda, o Santo Senhor de tudo, o juiz soberano, um dia pronunciará o seu juízo e o mal pagará, exterminará o mal. Ele não terá. Então a reflexão do versículo 96 é uma reflexão meio que existencialista, porque a existencialista é a sua experiência de vida reforçando a sua fé, a compreensão de que ele tem sobre a sua fé naquele momento que ele está experimentando. E o ponto dele é o seguinte, tenham visto toda a perfeição. E aí, fazendo isso, ele dá um tom meio de Eclesiastes, né? Você já leu o livro de Eclesiastes, ele dá um tom de Eclesiastes, ele diz que há tempo para tudo debaixo do sol. E ele diz, tudo passa. Então, ele dá esse tom aqui de Eclesiastes. Ele diz assim, tenham visto que toda a perfeição tem um seu limite. Toda a perfeição. Tudo que existe tem um seu limite. Mas o teu mandamento é ilimitado. Qual é o ponto aqui? Pode não parecer claro, pode não parecer evidente àqueles que olham apenas para a superfície, mas não importa o quão grande, poderoso e perfeito tudo ao nosso redor possa parecer. Tudo passa. Tudo tem o seu limite determinado por Deus. Mas a palavra do Senhor não. Ela é eterna. Ela sempre permanecerá. É lá que a minha salvação está garantida. Nessa. Vamos lá. Nosso Deus misericordioso, obrigado por tua palavra que não nos desampara, Pai. Obrigado pela certeza que nós temos da salvação. Eu confesso que muitas vezes é tão difícil, Deus, de compreender. É tão difícil de digerir o fato de que nós somos tão pecadores e o Senhor nos ama tanto, ó Deus. Nós continuamos pecando,
Quantas vezes, ó Deus, nós encontramos de forma absurda prazer no pecado. É evidente que esses prazeres são seguidos por lágrimas, tristeza e dor. Mas o fato é que o Senhor nos ama, Deus. Nós só podemos louvar o Senhor por ter a nossa salvação firmada no poder da Tua palavra, por meio da qual o Senhor criou todas as coisas e sustenta tudo que foi criado. Louvamos ao Senhor, Deus, porque não depende de nós. Obrigado por Cristo Jesus, pelo seu sofrimento, morte e ressurreição. Nós temos acesso ao Senhor e por isso te louvamos. Amém.